Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a entrada de Vênus no signo de Sagitário. Como é que vai ser aí essa Vênus transitando aí pelo signo de Sagitário? A gente vai ter aí um período bem interessante em que essa Vênus vai fazer aí algumas conversas, alguns aspectos que vão ser interessantes da gente dar uma olhadinha. Eu trouxe para vocês aqui uma tela dividida com um mapa aqui para vocês e com algumas anotações que eu trouxe aqui para a gente poder entender o que é a Vênus no signo de Sagitário, como que ela funciona, quais são as principais características dessa Vênus e como que a gente vai poder aproveitar a força dessa Vênus nesse arquétipo sagitariano que é maravilhoso. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui algumas anotações. A Vênus ela entra no signo de Sagitário no dia 7 de outubro, às 8 horas e 20 minutos e vai sair só no dia 5 de novembro, às 7 horas e 43 minutos. Então, anotem aí na agenda esses horários para quem quiser. E aqui tem algumas datas importantes que eu trouxe para vocês, se vocês quiserem fazer um print, se vocês quiserem anotar. Bom, ali no dia 9 de outubro, a gente vai ter a Vênus fazendo conjunção com os nodos lunares, que está aqui. A gente tem a conjunção e a oposição dessa Vênus. Às 16 horas e 10 minutos, no dia 13 de outubro, a gente vai ter a Vênus fazendo um sextil aí para Saturno. No dia 16 do 10, a gente tem a Vênus fazendo um trígono lindíssimo para Quirón. No dia 26 do 10, a gente tem a Vênus fazendo uma quadratura para Netuno. E no dia 28 do 10, a gente tem a Vênus fazendo um sextil lindíssimo aí para Júpiter. Esses são os principais aspectos que a gente vai ver com a Vênus fazendo conjunção com os nodos e oposição, sextil com Saturno, trígono para Quirón, quadratura para Netuno e sextil para Júpiter. Mas o que simboliza aí essa Vênus no signo de Sagitário? Eu trouxe alguns temas aqui para vocês principais. Aqui nós temos, primeiro ponto aqui, a Vênus em Sagitário fala sobre aventura e novidades. A Vênus no signo de Sagitário, ela busca aventura, ela vai em busca de novidades, ela quer liberdade, ela quer leveza nas relações, ela quer conhecer novos temas, estudar novas filosofias e pensar por meio de novas crenças. Ela busca novas crenças, né? Então talvez a gente tenha um interesse maior, o nosso foco, os nossos desejos talvez estejam voltados mais para essa abrangência mental, para essa expansão de consciência, de repente conhecer novos assuntos, de conhecer novas culturas, de conhecer novos lugares. É o que está aqui, olha, a Vênus em Sagitário ama viagens e cultura, ou seja, o interesse da gente para esses assuntos fica muito mais aguçado. Então aí, de repente, você vem a perceber que você vai começar a pesquisar mais, sentir mais vontade de viajar, ver lugares que de repente você pode ir, entrar em contato com agências de viagem. Pode ser que você venha a ter mais curiosidade sobre outros países, de assistir vídeos ou, sei lá, documentários sobre outros países, outras culturas, ou de repente você queira comprar alguma coisa de outras culturas, ou de repente algum assunto mais místico ou esotérico que remeta um pouco à questão de religião, à questão filosófica. Ou seja, esses assuntos eles ganham pauta aí durante o trânsito da Vênus no signo de Sagitário. E eu coloquei aqui também uma notinha que é geralmente aqui que se faz planos para viagens de fim de ano. Então, geralmente quando a Vênus entra em Sagitário é quando a gente começa a fazer aqueles planos lá para viagens de fim de ano. Claro que tem gente que faz isso bem antes, já começa a planejar as viagens de fim de ano no início do ano, mas é aqui que a coisa ganha força, sabe? Que a gente fica cheio de vontade mesmo de querer viajar. E é claro, nem todo mundo pode viajar, nós estamos em meio a uma pandemia, as viagens sagitarianas elas não precisam ser físicas, né? Elas não precisam ser presenciais, ou seja, você pegar ali o seu corpo, colocar dentro de um avião, atravessar o mar e ir para um outro continente. Na verdade, você pode fazer isso mentalmente, intelectualmente. Você pode abrir um livro, de repente começar a estudar a cultura de um outro país, ou pesquisar um vídeo, ou pode ser que você queira ir a algum museu ou algum órgão aonde você consiga se projetar para outras culturas,
culturas, outros saberes, e esses saberes não necessariamente precisam ser relacionados a outros países. Pode ser também relacionado a assuntos místicos, esotéricos, religiosos, filosóficos. E essa viagem também pode ser uma viagem espiritual. Por isso que aqui embaixo eu coloquei esse outro ponto. Está muito relacionado aí à fé e religião. É um religare. Religare é quando você se reconecta às suas crenças, às suas religiões, ou porque a gente está falando de um signo sagitariano, e Sagitário adora explorar o novo, adora ir além das suas fronteiras, ou seja, sai da sua zona conhecida, familiar, e encontra novos horizontes, novas culturas, novas percepções, novas ideias, ou seja, pode ser que você venha se religar a outras religiões, a outros conceitos, a outras filosofias, a outras crenças. Pode ser que você venha encontrar grupos de pessoas de interesse de repente diferente do que você costuma ter, que podem apresentar para você um novo universo. Esse novo universo pode ser super bacana para você e você se interessar muito por isso e explorar durante esse período, ou seja, você pode vir a sentir vontade de explorar além esse novo assunto, essas novas ideias que podem surgir inclusive de novas amizades, de novos contatos, de novas parcerias. De repente você começa a fazer uma parceria ou você conhece alguém que te apresenta algo novo e você de repente começa a explorar um pouco estes assuntos, tá? Isso pode acontecer e eu trouxe para vocês aqui outros pontos também. A Vênus aí relacionada à religião e à fé precisa trazer uma conexão espiritual e filosófica, ou seja, a Vênus fala sobre relacionamento também. Então, o planeta do relacionamento, ele está entrando num signo aonde o assunto fé e religião são muito importantes. É muito provável que você busque uma conexão espiritual e filosófica com as pessoas que você está se conectando ou que você já está conectado. Ou seja, pode ser que você venha perceber aí que de repente você tem um namorado ou um ficante ou alguma pessoa aí com a qual você está convivendo mais, está conhecendo mais, e de repente você pode sentir que a sua conexão filosófica e religiosa não tem compatibilidade com a da outra pessoa. Isso pode ser uma questão a ser debatida, a ser discutida, ou de repente uma questão a ser equilibrada. Pode ser que de repente você venha a não querer seguir uma amizade ou um relacionamento com uma pessoa aonde não existe essa sincronia, essa ressonância aí de valores religiosos, éticos, morais, ou seja, essas questões ganham muito enfoque e são muito importantes quando a Vênus está no signo de Sagitário, porque a Vênus fala de valores e para relacionamento os valores eles precisam estar pelo menos parecidos, próximos, porque se uma pessoa tem valores muito aquém dos seus valores, a probabilidade dessa relação não dar certo é muito, 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 muito grande. Ou a relação pode ser estressante, desgastante, porque tem que sempre um ceder, o outro ceder, um de repente vai para agradar o outro faz para agradar você, e aquela coisa, né? Eu não curto o seu ambiente, eu não curto o ambiente que você frequenta, você não curte o ambiente que o outro frequenta, e fica aquela situação que, no fim, a relação acaba ficando muito desgastada ao longo do tempo, né? Porque nem sempre a gente está a fim de ceder o tempo inteiro. Então essas questões têm um peso muito grande quando a Vênus transita aí no signo de Sagitário, esses assuntos podem vir à tona. Então se existe aí incompatibilidade de crenças, de ideias, de religião, de fé, pode ser que dê ruim se a gente não conseguir encontrar um equilíbrio para isso, tá? O outro ponto aqui que eu falo é que a Vênus aí ela busca a verdade. Sim, o signo de Sagitário é um signo de busca, então a Vênus entrando no signo de Sagitário, ela se torna uma buscadora, ela busca o quê? A verdade. O signo de Sagitário é um signo muito verdadeiro, inclusive aqui abaixo eu falo de sincericídio, né? Mas é aqui que a gente passa a ter uma curiosidade maior, não sobre nós mesmos, mas sobre os outros, ou principalmente aquela pessoa que é importante, que tem valor na sua vida. E caso alguma coisa não esteja dando certo na sua relação, caso alguma coisa esteja pesada, esteja empacada, sabe quando tem aquela energia meio densa, meio ruim? Sagitário detesta esse tipo de energia, gosta de energia alto astral, de gente de bem com a vida ao seu redor, pessoas bem resolvidas, nada de ficar choramingando, né? Sagitário não gosta muito dessas
vibrações dessas energias aí. Caso tenha alguma coisa assim e você valoriza a pessoa que está ali com você, é muito provável que você queira ir fundo para entender o universo dessa pessoa. Talvez você queira estudar a história dela, como foi a educação dela, como foi que ela foi criada, à base de quais crenças, como são as pessoas, como é o comportamento dessas pessoas, ou seja, uma investigação meio cultural relacionado à cultura e aos ideais que aquela pessoa foi criada, né, baseado nas crenças daquela família ali, e pode ser que você se torne mais curioso, curiosa em saber o porquê e de repente até mesmo ser aquele mestre, aquele guru, aquela pessoa que ensina, que instrui a pessoa a abrir a mente dela, a expandir a consciência dela e sair dessas amarras, dessas crenças limitantes. Ou seja, aqui é a hora que as pessoas geralmente buscam informações para ajudar aquela pessoa que ama, aquela pessoa que é importante, que é de muito valor para a gente. Isso é muito comum de acontecer com a Vênus no signo de Sagitário, mas também acontece o sincericídio. O que é o sincericídio? O sincericídio é uma característica sagitariana que, quando a Vênus se envolve aí, envolve também as pessoas que a gente tem uma relação mais íntima, ou que a gente tem laços, ou que a gente tem compromisso, casamento, namoro, sociedades, alianças, e pode ser que a gente fique um pouquinho mais solto para falar aquilo que está incomodando, para verbalizar os seus valores, ou seja, para dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas o que tá bom, o que não tá bom, o que precisa ser equilibrado, o que precisa ser harmonizado. Isso não tá bom para mim. Você tem esse desvio no seu caráter e tal, ou seja, vai lá e joga tudo, né? Fala de certa forma aquilo que está incomodando ou trazendo um desconforto para a pessoa, para ela mesma. Então, assim, é muito provável que a gente tenha essa questão aí de sincericídio, principalmente com as pessoas que a gente ama. Pode ser que a gente magoe as pessoas porque a gente pode falar a verdade com mais facilidade, ou seja, a gente não vai ter muito aquele bom senso, aquela diplomacia libriana que geralmente a gente tem, ou que a Vênus tem aí quando ela está relacionada ao signo de Libra. A gente se torna mais diplomático, mais político, a gente sabe lidar com as palavras para não machucar, para não prejudicar a outra pessoa, mas pode ser que a gente simplesmente solte o verbo e fale realmente aquilo que está incomodando, ou seja, falar a verdade nesse momento para Vênus no signo de Sagitário é muito importante. É isso que a Vênus vai valorizar nesse momento, é a verdade acima de tudo, aquilo que é correto acima de tudo, aquilo que é ético acima de tudo, aquilo que é moral acima de tudo, tá? Tem essa questão aí. E a Vênus aqui também pode trazer aquela questão da pessoa se sentir o rei da cocada preta, o dono da verdade. Então pode ser que ela sinta isso, expresse isso e coloque isso nas relações. Tá? E lembrando, as relações são de todos os tipos, não precisa ser necessariamente a sua relação amorosa e afetiva com alguém. Pode ser uma relação de negócios, tá? E eu coloquei um ponto aqui para vocês que eu acho interessante. Chegou a hora de falar o que ficou entalado por muito tempo. Ou seja, quando a Vênus chega aí no signo de Sagitário, é quando ela chega e fala: basta, agora eu vou falar a verdade, doa quem doer. Ou seja, todos aqueles sapos que a gente engoliu ao longo do tempo, a gente solta quando a Vênus entra em Sagitário. Tanto Vênus quanto Mercúrio fazem isso. E outro ponto e último que eu trouxe aqui para vocês é o nosso interesse no universo do outro fica muito aguçado. E eu coloquei aqui para vocês, estudar o universo do outro é uma aventura, é super gostoso. Quando a gente quer investigar, estudar, conhecer, ir em busca de respostas das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente se interessa, é uma boa aventura, é super gostoso. Porque por mais que a gente veja os defeitos da pessoa, ou de repente a razão e o motivo que elas trazem algum tipo de desvio na personalidade, geralmente essa Vênus não deixa a gente bravo, revoltado, muito pelo contrário. Geralmente a Vênus aí ajuda a gente a entender o outro e a querer ajudar o próximo, ou seja, nos tornamos meio que gurus dos outros, aconselhando, orientando,
sabe? Essa energia aí sagitariana que ganha força. Então esses são os pontos principais da Vênus em Sagitário, e agora eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos, né? A gente tem aí então a Vênus entrando no signo de Sagitário no dia 7 de outubro, às 8h20, e ela já entra fazendo essa conjunção aí com o nó do sul e uma oposição ao nó do norte. E essa conjunção acontece no dia 9 às 16h10. Isso aqui simboliza o quê? Simboliza que nós temos a oportunidade de soltar antigas crenças essas limitantes que nos prende, que nos amarra, que nos limita à expansão de consciência, e pode ser que a gente venha ter uma percepção nova. E esses acontecimentos, eles podem vir de forma esporádica, espontânea, pode acontecer espontaneamente alguma coisa externa a você, ou seja, uma coisa aconteça aí na sua vida que traga para você essa percepção do que você precisa abandonar de velhas crenças e os caminhos para você criar novas ideias, ir em busca de caminhos mais simples, mais práticos de levar a vida. O momento aqui, ele está sendo para que a gente encontre realmente caminhos mais leves e não tão complexos, complicados, que dificultam inclusive o nosso contato com o divino, com o espiritual, com o místico e até mesmo com conhecimentos mais avançados. Quando a gente complica muito a coisa, geralmente a coisa não desenvolve. É na simplicidade que as coisas se desenvolvem. E aí no dia 13, nós temos então a Vênus fazendo um sextil, que está aqui para vocês, olha, a Vênus aqui fazendo um sextil para Saturno a 6 graus. Eu vou colocar aqui para vocês, olha, 6 graus tem esse sextil acontecendo aí. Esse sextil aqui tá super bacana porque a Vênus ainda está em conjunção ali com o nó do sul e Saturno já direto tá trazendo aquela chave específica, sabe, aquela chavinha que vai encaixar ali naquela fechadura que vai abrir aquela corrente que te impede o voo, que te impede de ser livre, que te impede de ser feliz, que mostra para você o seu potencial, o potencial de você não ser dependente de ninguém. Você pode ter uma pessoa aí junto com você, tanto amorosamente, afetivamente, quanto uma pessoa de negócios aí, fazendo parcerias com você, e você não necessariamente depender dessas pessoas. É simplesmente uma parceria, é uma soma, é uma força que multiplica e que não falta. Então, se você está com alguém ou sem ninguém, ainda assim você se sente completo, tá? Então, esse aspecto ele ajuda muito nesse sentido, a você perceber o seu valor, a você perceber que você não necessita de ninguém para conseguir voar, para expandir a sua consciência, para enxergar novas ideias e novos horizontes. Você pode fazer isso sozinho ou sozinha, tá bom? Esse aspecto facilita muito caso, inclusive no ciclo da lunação aí de Libra, caso aconteça alguma discussão na relação, algum rompimento, alguma separação, esse aspecto facilita muito nessa libertação, ou seja, no desapego dessa codependência das pessoas que a gente se relaciona. Então, a gente pode se sentir muito bem para soltar essas amarras e ter confiança na gente mesmo e saber que tudo vai dar certo mesmo estando sem aquela pessoa que a gente se sente ou se sentia dependente dela, tá? Aí logo depois a gente tem a Vênus então fazendo um trígono aí com Quiron. A Vênus aqui a 10 graus e Quiron a 10 graus de Áries. Nós temos então aí um belo trígono, que é um aspecto muito harmonioso. No momento que a Vênus alcança esse Quiron nessa energia fluida, é aqui que a gente pode ressignificar as feridas do passado. Lembrando que Quiron está retrógrado. Então, as feridas que estão vindo são feridas que já estão presentes, que já aconteceram lá atrás. E a gente pode compreender essas feridas de uma forma nova. Então, aqui a gente tem no dia 16/10, às 15h48, o aspecto exato entre Vênus e Quiron acontecendo, trazendo para a gente a chance de ressignificar valores e a nossa relação com as nossas feridas ali do passado. Então a gente tem no dia 13 a Vênus conversando com Saturno, no dia 16 a Vênus conversando com Quiron e no dia 26, ou seja, ali às 22h05, nós temos a Vênus fazendo uma quadratura para Netuno. Aqui nós temos a Vênus e o planeta que representa a oitava maior de Vênus fazendo um aspecto de desafio aí. Aqui pode ser um despertar dolorido de ilusões
um despertar meio forçado, que de repente algo que você acreditava, algo que você confiava, pode ser que aquilo ali se mostre para você de uma outra forma, mas que pode se tornar um livramento mesmo, no momento que você aceita aquilo como verdade, sabe? Aquilo como algo positivo, você talvez enxergue o livramento de uma situação que estava te enganando, que estava te manipulando, que estava te prejudicando. Ou caso você esteja ocasionando isso para alguém, pode ser que você perceba que, caramba, isso não vale a pena, só vai me levar para o buraco, tá? Então, esse aspecto ele é muito positivo no sentido de que a Vênus, ela está no signo de Sagitário. Então, mesmo nas crises e nos momentos aí de desafio, ela tenta enxergar o lado bom daquilo, ela tenta enxergar uma forma de evoluir e de expandir a sua consciência. Isso é muito bacana. Mas isso aqui também pode representar, é um momento que é importante a gente ter cuidado com gastos indevidos. Aqui, caso você esteja pesquisando aí já no dia 26 de outubro, né, pesquisando aí sobre viagens, comprando passagens, comprando hospedagens e coisas do tipo, cuidado para não levar gato por lebre. Porque aqui sim a gente pode ser enganado. Júpiter e Saturno também estão conversando com esses planetas em Libra. Lembrando que a Vênus rege o signo de Libra e o signo de Touro. Nós temos aí Mercúrio já direto passando pela zona de sombra dele, colocando os checkzinhos aí. Então pode ser que a gente faça alguma compra pela internet, compre alguma coisa que pode parecer uma coisa pela tela do computador ou do seu celular e quando chega na sua casa é outra. Então fique atento aí, porque existem energias que podem secar um pouquinho o nosso dinheiro, com Saturno aí fazendo quadratura para Mercúrio e Júpiter fazendo quadratura para Marte, ou seja, tome cuidado aí, porque pode ser que a gente perca algumas coisinhas. Esse momento não é o momento ideal para fazer aí grandes movimentos financeiros e grandes compras, tá? Então fiquem atentos aí nesse dia 26 do 10. E no dia 28 é quando a gente tem a Vênus. Aí sim a Vênus está fazendo um aspecto lindíssimo para Júpiter. Aqui, caso você tenha algum projeto que tem relação com a web, ou seja, se você quiser abrir uma loja virtual, se você quiser abrir um curso virtual, isso aqui é muito bom, é um aspecto muito bom para o ensino, para qualquer coisa relacionada ao ensino, seja ensino à distância, seja ensino presencial. Isso aqui pode trazer inovações tecnológicas para o seu trabalho, para os seus estudos, para os seus projetos. Isso aqui super facilita as alianças, ajuda a expandir os horizontes. Para o mercado financeiro internacional também é muito bacana. Para parcerias também está muito legal. Ou seja, só lembrando que Mercúrio está ali passando pela zona de sombra dele ainda, está colocando os checkzinhos, mas se a gente estiver atento a esses pingos nos is que a gente precisa colocar, as coisas que a gente precisa consertar, a não seguir o padrão anterior, ótimo, maravilhoso. As coisas podem dar super certo aqui, tá bom? Então, aproveite esse aspecto que ele tá maravilhoso. E aí a gente termina os aspectos aí, são os principais aspectos aí ali no dia 5 de novembro. Nós temos a Vênus entrando no signo de Capricórnio, lembrando que aqui no signo de Capricórnio, no grau 26, aqui a Vênus vai retrogradar, então ali do grau 10 ou 12, eu não lembro direito qual grau, a Vênus vai passar ainda pela sua zona de sombra aí também, tá? Então, nós estamos em um período de muita revisão de Vênus, assim como a gente está passando pela revisão de Mercúrio no signo de Libra, ou seja, o dispositor do Mercúrio é a própria Vênus, que vai agora passar por uma outra revisão ali no fim do ano também. A gente vai virar o ano com a Vênus retrógrada, ou seja, tem muita coisa para a gente revisar, muita coisa para a gente tomar cuidado ainda durante esse período. Mas nós temos aí alguns aspectos positivos ocorrendo com a Vênus no signo de Sagitário, como mostrei para vocês aí, algumas coisas que a gente precisa tomar um certo cuidado e outras que estão dando super certo, né? Gente, foi isso. Esse foi um resumo, mas um resumo um pouquinho longo, como sempre, mas eu trouxe esse formato diferente para vocês, espero que vocês gostem. Eu sempre estou trazendo alguma novidade, tentando mudar o jeito aqui de apresentar as coisas para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo,
vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.